Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Tem sido uma bênção caminhar por Atos, ao longo desses meses. Já são 11 meses caminhando nessa trajetória de Atos. E eu não sei você, mas eu tenho sido grandemente abençoado por essa narrativa. Tem me ensinado muito como cristão, mas espero que esteja nos ensinando também como comunidade, como igreja do Senhor. Hoje, continuando o capítulo 13 do livro de Atos. Nós vamos de 13 a 52 hoje, nessa parte da exposição do texto bíblico. Imagine um missionário pregando em uma cidade onde ninguém ainda ouviu falar do evangelho de Jesus. Ele não possui nenhuma estrutura formal, ele não possui influência ali com as pessoas daquela localidade, ele não possui nenhum um vínculo, não tem nenhuma tradição ali com aquelas pessoas daquele lugar. Ele tem diante de si apenas ele tem uma sinagoga judaica ali, um povo. Ele tem um pequeno ponto de contato com eles e uma cidade inteira mergulhada em idolatria. Esse missionário ele chega exausto de uma viagem, ele ele sente o peso ali de uma luta espiritual real naquele lugar. O lugar é pesado e ele ainda corre o risco de ser rejeitado ali. Qual é o recurso que ele tem? O que ele que traz esperança para ele? A palavra de Deus unicamente. Essa, irmãos, não é uma ilustração, uma história fictícia. É exatamente esse o cenário onde Paulo e Barnabé chegam em Atos capítulo 13. Eles chegam a Antioquia da Pisídia. Nós vimos na semana passada, o Gustavo mostrou uma imagem dessa cidade. Eles chegam ali, homens com muita coragem chegam ali, eles assumem um púlpito, e um púlpito improvável, que era o púlpito da sinagoga. A partir desse lugar, irmãos, eles pregam uma mensagem, e uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito rica do Evangelho de Jesus, e uma das mensagens mais ricas registradas no Novo Testamento. E é aqui, irmãos, que nós vemos essa primeira grande pregação do apóstolo Paulo, desse missionário Paulo, registrado nas Escrituras, uma pregação que transformaria para sempre o curso da missão entre os gentios. Alguns anos atrás, um missionário europeu contou uma história. Ele havia sido enviado para uma pequena ilha lá no Pacífico, onde não existia nenhuma igreja nesse lugar. Não existia nenhuma igreja lá, e nenhuma Bíblia, inclusive, já tinha chegado naquele lugar, não tinha nenhuma Bíblia traduzida para a língua daquelas pessoas. E a chegada dele foi uma chegada, que a gente pode dizer, uma chegada hostil. Ninguém entendia sua mensagem, ninguém compartilhava sua fé, ninguém conhecia Deus naquele lugar. As autoridades locais advertiram ele, dizendo o seguinte: você é livre para ficar, mas não se iluda, ninguém vai lhe dar ouvidos aqui. Na primeira noite que ele chegou, que ele estava naquele lugar, buscaram intimidar ele. Bateram na porta, na porta e nas janelas dele, tentando impedir o descanso dele. Zombaram da fé dele, já na primeira noite. Na manhã seguinte, logo bem cedo ali, antes do sol nascer, aquele missionário abriu a porta de sua casa, ele saiu, pegou uma cadeira, abriu sua Bíblia e começou a ler o Evangelho em voz alta. Aquela leitura era alta o suficiente para que as pessoas que passavam ali, as poucas pessoas que passavam ali na frente, pudessem ouvir. E o tempo foi passando e ele continuava fazendo a mesma coisa, continua fazendo e fazendo aquilo todos os dias. Ele dizia o seguinte: eu não tenho força, eu não tenho estratégia, uma estratégia formal, eu não tenho estrutura, mas eu tenho a palavra. E a palavra sempre encontra os seus ouvidos, era o que ele dizia. 2 anos passaram.
E esse irmão fazendo aquele trabalho. Não tinha pressa, não tinha nenhum alvoroço, não tinha nenhum espetáculo, apenas uma exposição fiel da palavra de Deus. Depois de 2 anos evangelizando aquele lugar, aquela comunidade, o missionário foi substituído por um outro missionário. E no dia do adeus daquele missionário, veio uma multidão se despedir dele. Entre lágrimas, um dos chefes locais daquele lugar disse o seguinte para ele: quando você chegou aqui, nós achávamos que ninguém iria ouvi-lo, mas descobrimos que não era você que falava, mas a palavra. Era Deus que falava. Essa ilustração, irmãos, ela resume muito bem e de maneira muito exata o que nós encontramos aqui em Atos 13. O poder que transforma pessoas e cidades não está no pregador, mas na palavra de Deus que é exposta. No capítulo 13, e nesse trecho que nós vamos ler aqui, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver a equipe missionária, Paulo, Barnabé e João Marcos, inicialmente, estando aqui. Nós vamos ver uma oportunidade inesperada na sinagoga. Nós vamos ler a pregação centrada na história da redenção. Nós vamos ver uma reação dupla. Fome espiritual de alguns, oposição furiosa de outros. E nós vamos ver também o início visível da abertura do evangelho aos gentios. Nesse texto, nós vamos ver 3 realidades essenciais para nós. Primeiro, a soberania de Deus guiando a história. Nós vamos ver também a centralidade absoluta de Cristo. E terceiro, a inevitável divisão que a palavra produz. Fé em uns e rejeição em outros. Mas será, irmãos, se existe alguma semelhança entre Atos 13 e os nossos dias? Será se a realidade vivida por esses irmãos ainda pode ser vivida e vista nos dias de hoje? Nós vivemos, meus queridos, um tempo em que muitas vozes elas disputam a atenção na igreja. A voz da emoção é uma delas. A voz do entretenimento é outra voz. A voz dessa exposição social nas mídias sociais. Discursos políticos, nós vemos também nesse ambiente da igreja. Porém, irmãos, Atos 13 nos lembra que não existe substituto para a exposição fiel da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque é por meio da palavra que corações são abertos. É a palavra que divide luz e trevas. É a palavra que gera fé verdadeira. É a palavra que inicia movimentos missionários. O missionário na ilha entendeu isso. Paulo e Barnabé entenderam isso. E eu espero, irmãos, eu acredito que Deus quer que nossa igreja também entenda isso. Que eu e você também entendamos isso. Que a palavra tem essa autoridade de abrir, abrir o entendimento das pessoas por meio da ação do Espírito. A grande ideia do nosso texto está aí no seu boletim. Essa já é uma tradição nossa aqui, acredito que não é uma novidade mais para você. Essa frase que nós sintetizamos o texto vai dizer para nós, ela ficou grande hoje também, como na semana passada, mas espero que traga o seu entendimento. Deus conduz sua obra salvadora por meio da pregação da palavra, oferecendo vida aos que creem e revelando juízo sobre os que a rejeitam. Deus conduz sua obra salvadora por meio da pregação da palavra, oferecendo vida aos que creem e revelando juízo aos que a rejeitam. À luz disso, irmãos, nós vamos agora entrar no texto e acompanhar seus movimentos. Nós vamos ver como o texto a gente vai seguindo esse texto e pedindo que Deus se apresente para nós por meio dele. Hoje, diferentemente dos outros dias, eu vou ler pequenos trechos e vamos explicar e aplicar eles, e a gente segue para o texto seguinte, tendo em vista ser um texto bem extenso hoje. Primeiro a gente vai ler os versos de 13 a 25. Acompanha aí Atos 13, de 13 a 25, diz para nós o seguinte: de Pafos,
Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, perseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até ao tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Até aqui a nossa leitura. Nós vamos ver aqui, irmãos, a fidelidade de Deus na história. Lucas começa descrevendo a dinâmica da viagem missionária, né? Já no versículo 13, que nós lemos aqui, ele diz que João Marcos se retirou da equipe e voltou para Jerusalém. O texto não diz o motivo que fez João Marcos voltar. Não sabemos se foi por cansaço, não sabemos se foi por alguma dificuldade, por saudade da família, ou quem sabe por temor diante dos desafios, ou por alguma outra razão. O texto não fala, apenas diz que ele voltou. Mais tarde, lá em Atos 15, Paulo vai interpretar essa retirada como um abandono da missão. Mas aqui, por nossos propósitos, Lucas não entra em julgamentos, não atribui culpa, não explica as razões. Ele simplesmente registra o fato. Isso, irmão, nos ensina a sermos cuidadosos com as nossas opiniões. Podemos afirmar que João Marcos deixou a viagem, mas não podemos afirmar por que deixou. E também, irmãos, devemos lembrar que anos depois, o próprio Paulo reconhecerá como útil para o ministério o jovem João Marcos. Ou seja, irmãos, mesmo um recuo momentâneo não foi o fim da história na obra de Deus, na vida tanto daquele irmão João Marcos como do próprio Paulo e Barnabé que estavam ali. E aí eu quero que você acompanhe comigo o fluxo. Nós vamos para o versículo 14 do nosso texto. E ele vai dizer que de Perge eles prosseguiram para Antioquia. Paulo, irmãos, e seus companheiros chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, eles entram na sinagoga e então eles se assentam, é o que o texto está dizendo aí. Isto mostra, irmãos, que eles respeitam, né, a liturgia local. Eles respeitavam o costume local e era um costume que tinha a ver com sua fé. Mas antes de falarem qualquer coisa, eles chegam e se sentam. Eles chegam e ouvem. Antes de ensinar qualquer coisa, eles se submetem ao contexto presente, ao que estava acontecendo ali. E no versículo 15, Deus abre então uma porta para eles. Deus abre a porta para a exposição da palavra de Deus. E aí o texto vai dizer para nós que após a leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga convidam Paulo e Barnabé a trazerem uma palavra de encorajamento para eles. Paulo, irmãos, aqui não forçou nenhuma oportunidade. Paulo não ficou cavando uma oportunidade. Ele não buscou a posição de mestre. Ele não queria ser visto como mestre. Ao contrário, o que nós vemos, irmãos, é Deus mesmo
providenciando um momento para Paulo falar. Isso, irmão, nos lembra que quando nós caminhamos em fidelidade a Deus, o próprio Deus cria as ocasiões para que a palavra seja proclamada. Às vezes nós ficamos preocupados sobre o que fazer, o que falar, como é que eu vou fazer, que oportunidades são essas que aparecem. O pastor fala que a gente deve aproveitar as oportunidades, mas eu não vejo. Irmãos, quando nós estamos em conexão com Deus, quando nós estamos em oração com Deus, quando nós acordamos e de manhã nós pedimos, Senhor, me dar uma oportunidade, não só me dá a oportunidade, mas abre os meus olhos para que eu possa, ao perceber a oportunidade, ser atuante nessa oportunidade. Eu creio, irmãos, que foi isso, essa oração de Paulo e Barnabé naquela manhã. Eles pediram, Senhor, nós estamos indo lá para pregar a tua palavra, então nos dá a oportunidade. Então Paulo não cava nenhuma oportunidade, mas Deus abre as portas para que tudo acontecesse. E aí, seguindo o nosso texto, nós chegamos no versículo 16, onde Paulo se põe em pé. Ele se levanta ali e ele faz um gesto pedindo para aquelas pessoas que elas lhe dessem atenção. Então ele se dirige tanto aos judeus como aos gentios. Judeus e gentios. Desde o início, irmãos, a mensagem ela é o que nós, se a gente pudesse usar uma palavra do nosso tempo, ela é inclusiva. O evangelho, irmãos, não pertence a uma cultura só. Não é prioridade exclusiva de um povo. Ela é a boa notícia de Deus para todos os que a ouvem. Ele é um evangelho para todas as pessoas. Nós temos dito aqui, irmãos, que nós não sabemos quem Deus quer salvar. Por isso nós pregamos a todos aqueles que Deus nos oportuniza pregar. Então, irmãos, faça a oração pedindo a oportunidade. E quando ela vier, pregue. Não é você, não sou eu que tem poder de convencer ninguém. Nós somos apenas meios pelos quais Deus quer abençoar outras pessoas. A partir do versículo 17, irmãos, Paulo inicia sua recapitulação da história de Israel. E aí nós vemos algo, irmãos, muito precioso que salta aos nossos olhos ali. Cada etapa da história é atribuída diretamente à ação de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Paulo diz que Deus escolheu os seus antepassados, no versículo 17. Deus escolheu os antepassados. Deus exaltou o povo no Egito, versículo 17 ainda. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Deus os tirou de lá com mão poderosa, versículo 17. Deus os suportou no deserto, versículo 18. Deus destruiu as nações de Canaã, versículo 19. Deus deu a terra por herança, versículo 20. Deus deu juízes, versículo 20. Deus deu Saul, versículo 21. Deus levantou Davi, versículo 22. Acompanhou comigo? Deus exaltou o povo, Deus escolheu os antepassados, 17. Deus exaltou o povo no Egito, 17. Deus os tirou de lá com mão poderosa, 17. Deus os suportou no deserto, versículo 18. Deus destruiu as nações, versículo 19. Deus deu a terra por herança, versículo 20. Deus deu juízes ao povo, no versículo 20. Deus deu Saul, versículo 21. Deus levantou Davi, versículo 22. O protagonista da história não é Israel, irmãos. O protagonista da história é Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem guia, é Ele quem sustenta, é Ele quem disciplina, é Ele quem provê, é Ele quem cumpre cada promessa feita ao seu povo. Deus é o soberano da história, irmãos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor. Foi isso que nós cantamos agora há pouco aqui, irmãos. Isso deve mudar sua adoração, irmãos. Isso deve mudar seu jeito de ver as coisas. Você percebeu que hoje eu não pedi para ninguém levantar? Sabe o que aconteceu? Você viu o que aconteceu. Irmãos, a gente deve deixar que o Espírito nos guie em adoração. Não quer dizer que você só adora em pé.
Mas a minha pergunta é se nossa adoração, irmão, se a sua adoração tem sido uma adoração onde você entrega seu pensamento a Deus, você canta sabendo que você está cantando, você está adorando a Deus, dando o seu melhor. Essa é a minha pergunta. Ou você acha que é só palavra cantada da boca para fora, irmãos? No versículo 22 do nosso texto, Paulo destaca, irmãos, o testemunho de Deus sobre Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade, é o que diz o texto. Aqui, irmãos, Paulo prepara uma transição para uma verdade bem central. Deus havia prometido que da linhagem de Davi viria o Salvador. E é exatamente isso que ele declara no versículo 23. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. E aqui, irmãos, nós observamos duas verdades aqui. Primeiro, Deus trouxe Jesus. Ele é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação, irmãos. Segundo, Deus trouxe Jesus como prometera. Ele é fiel em cumprir sua palavra. Diferente de nós, irmãos, que às vezes dizemos que vamos fazer uma coisa e não fazemos. Fazemos voto para Deus, mas não cumprimos. Não sei que voto você fez, geralmente é um costume de, no início de cada ano, dizer: esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou jejuar. Esse ano eu vou pregar mais. Quantas vezes, irmão, não dá o segundo mês, a gente já não está fazendo o que a gente prometeu. Mas Deus não é assim. E que bom que Deus não é assim. Porque Deus disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida. E Deus cumpre. Deus é fiel. Deus está com você todos os dias. Deus esteve durante todos esses dias do ano de 25. E Ele continuará com você e comigo. Porque Deus é fiel. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Deus é fiel, irmão. Amém, irmão? Não dorme não, irmão, na cadeira. Corta. Deus é fiel. E aí nós chegamos nos versículos 24 e 25. Estamos encerrando essa primeira etapa. Paulo lembra que João Batista foi a última voz antes da revelação plena do Messias. João pregou arrependimento, preparando esse caminho e deixou claro que ele não era Cristo. Ele mesmo disse: não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Assim, até o ministério de João existiu para apontar para Jesus, irmãos. Irmãos, ao reunir todo esse bloco aqui, quando eu estava pensando sobre todo esse bloco, e pensando no que Paulo estava falando, Paulo mostra, irmãos, que Deus conduziu cada etapa da história rumo ao cumprimento final em Cristo. Tudo o que Deus fez, desde Adão, passando pelos patriarcas, pelo Êxodo, pelos juízes, pelos reis, pelos profetas, tudo convergia e tudo convergiu para um único propósito: trazer ao mundo o Salvador Jesus. E aqui eu queria trazer algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto. Primeiro, Deus é fiel ao longo da história, irmãos. Nada o impede de cumprir suas promessas. Quando nós olhamos para trás, nós vemos sua mão dirigindo tudo com sabedoria. E isso, irmão, nos dá confiança para enfrentar o presente e esperança para o futuro. Quando nós vemos Deus conduzindo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e conduzindo de forma perfeita, isso nos traz confiança para enfrentar o presente e esperança para o futuro. Segundo, o Evangelho é fruto do plano eterno de Deus. Não é uma invenção dos apóstolos, não é uma filosofia religiosa, não é uma resposta improvisada ao pecado humano. Jesus não é um plano B, irmão. Jesus sempre foi e sempre será o plano A. O Evangelho é o cumprimento de tudo o que Deus vinha realizando desde a antiguidade. Terceiro, Cristo é o centro da história e deve ser o centro de nossa vida, da minha vida e da sua vida. Se tudo converge para Ele, então tudo em nós deve se alinhar a Ele, com Ele. Nossas prioridades
devem se alinhar às prioridades dele. Nossas escolhas devem estar alinhadas a dele. Nossos sonhos, nossa devoção, nossa vida como um todo deve estar alinhada ao propósito de Cristo em nós. E agora, irmãos, já que Paulo então ele estabeleceu essa fidelidade de Deus na história e mostrou que Cristo é o cumprimento das promessas, ele avança para o coração do evangelho. A morte, a ressurreição do Salvador, né? E isso nós veremos agora nesse segundo bloco, nos versos de 26 a 37, que eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo leal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Versículo 29, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus os ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus os ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Vamos ficar até aqui. Seguindo o nosso texto, irmãos, Paulo faz uma transição. Ele sai do panorama histórico, né? E nos leva, então, diretamente ao coração do Evangelho. E qual é o coração do Evangelho? Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus. No versículo 26 do nosso texto, peço que você acompanhe aí, Paulo se dirige novamente a dois públicos: os descendentes de Abraão e os gentios tementes a Deus. É o que está aí na Bíblia. Ele diz o seguinte: a nós foi enviada a mensagem de salvação. Reparem aí, a salvação não é uma ideia nova, não é uma sugestão humana, é uma mensagem enviada por Deus, fruto da providência divina. Deus envia a salvação, irmãos. É Ele quem toma a iniciativa. Nada começa no homem, tudo começa em Deus. Isso aqui, irmãos, é muito forte, porque por aí é dito que o homem é quem vai atrás de Deus. O homem, irmãos, se deixar, o homem continua distante de Deus. Lembra de Adão em Gênesis 3? Quando ele viu que Deus vinha, ele fugiu. Irmãos, é assim até hoje. O homem, por si só, tende a fugir de Deus. Mas graças a Deus que ele não leva isso em consideração. E por graça e misericórdia, veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo. Os profetas anunciaram isso. E Jesus veio e cumpriu. Nos versículos de 27 a 29 do nosso texto, Paulo mostra que a rejeição de Jesus pelos líderes de Jerusalém cumpriu as Escrituras. Eles não reconheceram o Messias, mas ao condená-lo sem perceber, cumpriram as palavras dos profetas que eram lidas todos os sábados. Mesmo sem encontrar motivo, irmãos, legítimo para a condenação, pediram a Pilatos que o mandasse executar, é o que nosso texto está dizendo. Paulo, irmãos, enfatiza que ao ser tirado do madeiro e colocado no túmulo,
Jesus cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito. Ou seja, irmãos, a cruz não foi um acidente, nem fruto de maldade humana, apesar da maldade humana. Mas a cruz foi o ponto de convergência da fidelidade de Deus. Tudo estava escrito, tudo já havia sido predito. Quando as coisas acontecem, elas não acontecem por acaso, não acontecem necessariamente pela maldade do coração do homem, mas elas acontecem por causa da vontade de Deus que estava cumprindo a história. E então nós chegamos no versículo 30. E aqui a gente tem uma espécie de clímax do nosso texto. O texto vai dizer: mas Deus os ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Essa, irmãos, é a notícia central. A ressurreição de Jesus não é um mito, irmãos. Ela não é uma alegoria. É fato histórico. Confirmado por aqueles que o viram após sua morte, como diz o versículo 31. Os discípulos na Galileia foram testemunhas oculares. Paulo enfatiza então, irmãos, que essas testemunhas agora pregam ao povo. Toda a fé cristã repousa sobre essa evidência histórica. O texto segue nos versículos de 32 a 35, irmãos. Paulo liga a ressurreição às promessas feitas aos nossos antepassados. Ele cita as Escrituras, ele cita o Salmo 2. Ele diz: Tu és meu filho e hoje te gerei. Ele cita o Salmo 16. Garante que o santo de Deus não veria decomposição. Paulo aqui, irmãos, nessa passagem, ele interpreta não apenas Jesus, que Jesus cumpre perfeitamente essas promessas, mas ele fala que a ressurreição valida tudo o que Deus prometeu. Deus é fiel, irmãos, e a esperança não falha. Versículos 36 e 37, Paulo faz aqui um contraste. Davi morreu e seu corpo se decompôs. Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou. Ele não sofre decomposição. Isso demonstra, irmãos, que Jesus, ele é mais do que um grande rei humano. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o cumprimento da promessa feita lá a Davi no passado. Portanto, meus amados irmãos, nesse bloco aqui, Paulo estabelece 3 verdades para nós. Primeiro, a morte de Jesus aconteceu conforme o plano de Deus, cumprindo a profecia que Deus havia feito por intermédio dos profetas. Segundo, a ressurreição é real e histórica, não é um mito. Terceiro, Jesus é o cumprimento das promessas divinas, aquele que torna a esperança viva, segura, eterna. Algumas aplicações para nós nesse texto, dessa passagem, nesse trecho da passagem. A salvação é iniciativa de Deus. Não depende de nós sermos suficientemente bons ou suficientemente espirituais. Deus envia a salvação a nós. Segundo, a ressurreição é a base da fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, nada disso faria sentido. Mas ele ressuscitou. E isso muda tudo em nossa vida. A ressurreição de Cristo nos traz esperança. A ressurreição de Cristo nos traz coragem. A ressurreição de Cristo nos traz esse senso de missão, de missionários, de sermos missionários. Mas a ressurreição de Jesus nos traz esse sentido de santidade também. Esperança, coragem, missão e santidade. Tudo isso deve ser buscado por cada um de nós. Buscado, irmãos, a viver, cada um de nós viver isso. Terceiro, a fidelidade de Deus supera a rejeição humana. Mesmo a incredulidade, mesmo a oposição, não impedem o cumprimento das promessas divinas. O povo achava que estava calando, que estava acabando ali, que estava dando um fim na história, mas não era o fim da história. Era parte da história. A história continuaria. A história não começa ali, não terminaria ali. A história continua. E nós continuamos a história, irmãos, aqui e agora, em 2025.
Ao evangelizarmos esses bairros aqui, irmãos, nós estamos continuando a história. Nós estamos dizendo que Cristo nos alcançou, que Cristo pode alcançar outros. Que o que era impossível quando Ele me salvou, pode tornar impossível a salvação também de outros. Como também alcançou você. Quarto, Jesus é o Messias vivo. Parece óbvio, e o é. Ele é o Filho, irmãos. Ele é o Salvador. Ele é o Rei eterno. Por isso, irmãos, nossa vida deve ser centrada nele. Nossa confiança deve estar nele. Ele é nossa missão. E nossa missão deve refleti-lo. E aí, irmãos, com esse fundamento estabelecido, Paulo agora chega a um momento de aplicar a mensagem diretamente ao povo. Ele faz um alicerce e agora ele aplica aquilo ao povo. Ele anuncia o perdão oferecido por Cristo. E ele convida a fé e alerta sobre a rejeição e suas consequências. É o que vai dizer o nosso trecho. Agora, de 38 a 52, peço que você me acompanhe aí na sua Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade, irmãos, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Oposição. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos os que haviam designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse aqui, irmãos, é um momento muito desafiador da pregação. Até aqui, nós vimos a fidelidade de Deus na história, o cumprimento das promessas em Cristo e a realidade da ressurreição. Mas Paulo agora, ele exige e ele mostra que existe uma resposta humana necessária diante dessa obra maravilhosa de Deus. Olha o que diz o versículo 38. Ele começa com uma palavra de libertação. Portanto, irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus o perdão dos pecados é anunciado a vocês. A primeira coisa, irmãos, que Paulo faz é apresentar o perdão como uma realidade disponível.
Não é apenas teoria, não é filosofia, não é um conselho moral. É o evangelho do perdão real e gratuito oferecido por Deus. Ah, irmãos, às vezes a gente fica tentando achar o que a gente vai dizer. Paulo faz, mesmo sendo um homem de profundo conhecimento. Há quem diga, irmãos, que Paulo sabia de cor o Pentateuco. Um homem versado nas Escrituras, um homem que tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor profundo do Velho Testamento. Irmãos, ele não usa todo aquele conhecimento teológico, ele fala algo simples, ele oferece o perdão dos pecados daquelas pessoas na pessoa de Cristo. Às vezes você acha que você precisa saber muito. Você só precisa dizer que o perdão que você recebeu também pode ser estendido ao outro. O perdão que chegou de graça a você, não de graça do ponto de vista que um preço não foi pago, mas que você não fez nada, agora está disponível àquele a quem você vai compartilhar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é algo simples. Simples. A primeira coisa que Paulo faz, irmãos, é apresentar esse perdão como realidade. E em seguida, ele deixa claro que esse perdão não depende de nossas obras ou de nossa obediência prévia à lei. Ele diz que nós somos justificados diante de Deus, não pelo cumprimento da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Essa, irmãos, é a essência do Evangelho. Não precisamos ganhar o favor de Deus. Ele nos concede pela graça. Ele nos concede por fé. A fé que um dia alcançou a mim e a você. Mas Paulo não para aí, não, irmãos. Ele também anuncia que a mensagem de salvação provoca reação humana. Olha os versículos de 42 a 45. A multidão, irmãos, ela reage de duas formas. Muitos judeus e prosélitos tementes a Deus se interessam em que eles permaneçam. Enquanto os judeus, outros judeus se enchem de inveja, rejeitam a mensagem. E é isso que acontece com a pregação fiel das Escrituras, irmãos. Uns aceitam, outros rejeitam. Está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Nem todo mundo vai se salvar, nem todo mundo vai se perder. E nós vimos no texto aqueles a quem o Senhor quer salvar. A consequência, irmãos, é que Paulo e Barnabé são expulsos da cidade. E aqui nós aprendemos que a pregação do evangelho pode gerar resistência. Na verdade, não é que pode, ela vai gerar resistência. E nem todos receberão bem a palavra. Mas isso, irmãos, não muda a fidelidade de Deus, nem a validade da mensagem que nós vamos anunciar. Os versículos de 46 a 48, irmãos, Paulo faz uma declaração bem forte. Nós estamos voltando-nos para os gentios, pois o Senhor nos ordenou que a salvação fosse anunciada a eles também. Isso demonstra, meus queridos, algo muito importante. Deus quer que todos ouçam. O evangelho não é exclusivo para um grupo. Ele é universal. E aqueles que creem receberam e recebem a confirmação do próprio Deus, sendo incluídos no plano de salvação. É Deus quem atrai, é Deus quem traz para perto de si aqueles a quem quer salvar, mas ele faz isso por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, irmãos, o nosso trabalho é pregar. Por isso que eu encorajo você aqui. Porque a gente está vendo que não é fácil trazer as pessoas aqui. O desafio nosso é pregar lá, irmãos. É você ser alimentado aqui e sair para pregar lá fora. É eu ser alimentado aqui pela palavra de Deus e sair para pregar lá fora. Esse é o nosso trabalho, irmãos. É assim que a nossa comunidade vai crescer. É quando eu e você assumimos esse compromisso de pregar lá fora. Não é um compromisso comigo, irmãos. O compromisso que você vai assumir não é comigo. O compromisso é com Deus que salvou você. Por meio da pregação, quando alguém pregou para você. E agora a responsabilidade é de continuar fazendo isso. E aí os versículos de 46
a 48, irmãos, Paulo faz uma declaração bem forte. Nós estamos voltando-nos para os gentios. E aí, encerrando o nosso trecho, os versículos de 49 a 52, nós vimos então as respostas daqueles que receberam a mensagem. A palavra se espalhou. Os gentios se alegraram. E a igreja, irmãos, experimentou a alegria, o crescimento e o poder do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, irmãos, saem fortalecidos. Eles saem confiantes de que a missão é divina e de que a palavra produz fruto onde Deus quiser. Algo fica bem claro aqui para mim, irmãos, e espero que para você também. É que o evangelho exige uma resposta, que pode ser aceitação ou pode ser rejeição. Mas seja qual for, irmãos, a reação, a fidelidade de Deus não falha. E a mensagem de Cristo continua a avançar. Então, avancemos, irmãos. Avancemos. Nós não somos dos que recuam, nós somos dos que avançam. Aplicações para nós encerrarmos aqui, irmãos. O perdão de Deus está disponível para todos. Por meio de Jesus, não há pecado que ele não possa perdoar. E não há pessoa que ele não possa alcançar. 2, a justificação é pela fé, não pelas obras. Isso nos liberta, irmãos, da pressão de tentar merecer a salvação e nos chama a confiar totalmente em Cristo. 3, nem todos receberão a mensagem de imediato, ou nem todos receberão a mensagem. Receberão no sentido de aceitar. Alguns vão rejeitar, outros vão aceitar. A rejeição não deve nos desanimar, pois a palavra de Deus não volta vazia. Deus cumpre seus propósitos. E em alguns, a palavra de Deus vai cumprir o propósito de juízo. 4, a verdadeira alegria e crescimento espiritual vem de Deus. Assim como a igreja em Antioquia da Pisídia, podemos experimentar fruto, poder do Espírito e alegria quando proclamamos o Evangelho com fidelidade. O Evangelho, irmãos, é uma oferta divina, uma convocação humana e um poder transformador. Ele exige decisão e ação, mas sempre cumpre o propósito de Deus. Chegando ao final, irmãos, dessa mensagem, é hora da gente olhar para nós mesmos, né? À luz do que nós acabamos de ouvir. Hoje nós vimos, irmãos, passo a passo, como Deus conduziu a história de Israel. Desde os patriarcas até chegar em Davi. E como cada promessa apontava para um lugar. Apontava para Jesus, o Salvador prometido. Nós vimos que a fidelidade de Deus, ela é contrastante e ao mesmo tempo constante. Ele cumpre suas promessas, não importa o que aconteça ao redor, e que a salvação não depende da nossa perfeição ou dos nossos esforços. Aprendemos também que Jesus, ao morrer e ressuscitar, cumpriu plenamente essas promessas. Ele é essa pedra angular do plano de Deus. Ele é a prova de que a morte não tem a última palavra. E ele é a garantia de que todo aquele que crê encontra perdão, vida, encontra esperança. E finalmente, irmãos, nós vimos que a palavra de Deus exige uma resposta. Alguns ouviram e creram. Outros rejeitaram e se afastaram. Paulo nos mostra que a rejeição não anula a verdade do evangelho, mas a aceitação transforma a vida daquele que aceita realmente a Jesus. E é exatamente aqui, irmãos, que a reflexão precisa tocar o nosso coração. Qual é a nossa resposta? Hoje Deus nos confronta de 3 maneiras. Primeiro, ele nos convida a aceitar o perdão oferecido em Cristo, libertando-nos do peso do pecado. Segundo, ele nos desafia a confiar plenamente na ressurreição de Jesus.
permitindo que essa esperança transforme nossas atitudes, transforme nossos medos, transforme nossas prioridades. Terceiro, ele nos chama a comprometer-nos a viver em proclamar o evangelho, sabendo que a resposta não depende de nós, depende apenas dele. O ponto é que não podemos permanecer indiferentes. Deus nos deu a oportunidade de ouvir, de crer e agir. O evangelho não é apenas para ser ouvido, é para ser vivido em nós. O evangelho é para ser vivo em nós. Ele exige uma decisão agora, irmãos. Hoje Deus nos pergunta: você vai permanecer como aqueles que rejeitaram, endurecendo o coração? Ou vai se unir aos que creem, experimentam a alegria, o poder, a paz do Espírito Santo e o impulsar do Espírito Santo na pregação? E que essa reflexão, irmão, não seja apenas pensamento, algo passageiro. Que ele nos leve a decisões firmes, a essa entrega sincera, honesta e obediente a Deus, ao ministério que Deus confiou em nossas mãos. Nós somos chamados, irmãos, a ser como Paulo e Barnabé aqui, a sermos atentos às oportunidades que Deus nos dá, e quando Ele nos der, que a gente seja obediente em aproveitá-las, e tudo isso para a glória de Deus.